Vida é como um trem, cara, e quando chega a tua vez, para. Eu nunca esteve preparado para perder o cara. Dizem que a vida é como um trem, cara, e quando chega a tua vez, para. Eu nunca estive preparada para perder o cara. Eu confesso que não dormi, Foi uma noite difícil, como é na sala a escrever rimas com raiva do grito. É isso Com mesmo. raiva do papel, da caneta, raiva do street. É muito difícil aceitar que para longe partiste. Eu fico triste, mas como assim? E agora o que será de mim? Dizem que a morte não o fim, mas o povo ainda precisa de ti. É isso aí. Disfarçado, mas ganhaste asas, voaste para longe. Para onde foste uma nossa? Todo mundo sabe que sempre foste o guardião do povo. Todo mundo sabe que se pudesses farias de novo. Sacrificar a vida sem esperar nada em troca. Mesmo quando muitas vezes tentaram calar a boca. Do feiro nunca cedeu a chantagem. Desde que te conheço, escuto com mensagem. Dizem que a lei da vida estamos na mesma viagem. E cada um de nós terá a visão da área como um cara. E quando chega a tua vez, para. Eu nunca estive preparado para perder o cara. Eu um trem, cara. E quando chega a tua vez, para. Eu nunca estive preparado para perder o cara. 2009 foi a primeira vez na minha cidade. Eu queria tanto te ver, mas eu era menor de idade. Pulei o muro, saí de casa escondido para ver o meu show. Sem bilhete, sem dinheiro, o carteiro não me deixou. Mandei mensagem no Facebook, Não me respondeu. Mandei de novo e de novo. Não me respondeste. No outro dia me respondeste, fiquei Tão feliz. Fiz screenshot, usei como foto De perfil. Realizaste o meu sonho, tenho um som contigo. Tens discípulos tipo Jesus, sou Pedro, teu melhor amigo. Yeah. Um pesadelo impossível de acordar. Quanto mais tentas sair, tu ainda te encontras lá. A ficha nem caiu, mas já estou a sentir saudades. Como sou mais para tivesse cortado meu coração pela Metade. Direi aos meus filhos, venham aqui por um segundo. Eu tive a honra de abraçar o melhor rapper do mundo. Meu Deus, cuida do puto. Ele era bom. Podia até não ser um santo, Mas sua música nos Salvou. Peço que o receba com Yeah. quando te chega e fala, craveirinha. E Samora. povo no poder. Povo no poder. Povo no poder. Povo no poder. Dizem que a vida é Como um trem, Cara, e quando chega a tua vez, para. Eu nunca estive preparado para perder o cara. dizem que a vida é como um trem, Para, e quando chega a tua vez, para. Eu nunca estive preparado para perder o cara. Mano Azagaia, Paulo Guambi, Elvino Dias, Mano Pupo, Mano Shortas, descansa em paz. Mas pela verdade, iremos até o fim. Povo no poder. Do jeito que nós estamos, Smoke fire. Tu podes até perder tanta coisa nessa vida. Amigos, DJ, família, dinheiro. Já está, né? só para pôr pausa, essa música mexeu muito comigo, quero pensar que mexeu muito conosco mesmos. Então eu queria, em nome da mensagem do Rei Bravo, prestássemos um minuto de silêncio para aqueles heróis que se foram primeiro, porque nós sabemos se todos nós chegaremos lá no fim. Mas estamos prontos, como dizia o Mano 20 Dias, já morremos. Se quiserem nos matar, podem vir. Mas a causa é a razão do nosso viver hoje. Então quero pedir um minuto de silêncio para todos aqueles que tombaram pela luta de libertação de Moçambique pelo Colono Preto.
Obrigado, eu quero que terminemos assim, cantando o refrão. Dizem que o trem... Dizem que a vida é como um trem. Exatamente. Para, e quando chega a tua vez, para. Eu nunca estive preparado para perder os caras. Dizem que a vida é como um trem, cara. Que quando chega a tua vez, para. Eu nunca estive preparado para perder os caras. Ei, meu Deus. Nunca nos preparamos para isso. Eu não estou preparado para te perder, irmão. Não estou preparado para perder ninguém de vocês. Da mesma forma que vocês não estão preparados para me perder. Mas, pela causa, se for a perder, vai ser uma razão muito forte para eu continuar a lutar. Temos uma música, a última, mas antes de irmos à última música, eu quero pedir para que alguém fale da obra e arte do Mano Azagaia, não só de Elvin Dias. Vou dar um espaço máximo de 30 minutos, mas pode derrubar um bocadinho, né? Só para 31. E fale da arte e obra desses dois homens. Pode falar de mais outros. Há mais outros que nós estamos aqui a mencionar, mas existem tantas outras pessoas que lutaram e lutam pela libertação do nosso país. E o pódio é assim. Bom, penso que há um trecho da música do Azagaia. Primeiro, peço perdão, né, por me verem assim, mascarado. É que estou mesmo com uma situação de irritação, então não quero desconfortar, nem quero ficar desconfortável. Há um trecho da música de Azagaia que me inspira muito, quando ele diz que a última música que nós cantamos, a última parte da estrofe, quando ele referencia ao choro como a manifestação da dor que um homem pode sentir. Quando eu era criança, costumava brincar até perder a hora de voltar para casa. E sem noção, quando eu levava porrada, às vezes eu não sabia por que eu levava porrada, porque eu ficava sem noção quando brincava fora. E existem momentos onde nós não estamos preparados para levar porrada. Nós levamos porrada e sentimos tanta dor que até a voz para chorar não sai. Que até as lágrimas nos olhos não caem. Então, estas manifestações, portanto, hoje nos fortalecem. Hoje estas manifestações nos fortalecem porque nós conseguimos entender a essência desta dor. Esta dor que fomos causados por pessoas. Esta dor que fomos causados durante 50 anos. Sem que nós entendêssemos as razões deste sofrimento. Bom, bem haja as palavras do Azagaia. Foram muitos artistas que cantaram sobre intervenção social, são muitos artistas que cantaram para nos abrir a visão, para que hoje nós pudéssemos nos encontrar aqui a lutar por uma causa. Falar de Azagaia nós podemos abrir uma universidade só para estudar as músicas do Azagaia e terminar um curso completo. Porque Azagaia não simplesmente falou para entreter, não simplesmente falou para nos encorajar, não simplesmente falou para nos motivar, mas o Azagaia falou, escreveu
para que nós hoje pudéssemos ter esta liberdade. E liberdade é vida. Bom, Azagaia foi mais do que um músico, foi uma voz de consciência em Moçambique. Eu vou citar 5 pontos, né, que eu achei cruciais nas suas abordagens, nas músicas. Primeiro, quem foi o Azagaia, né? É preciso conhecermos. Seu nome oficial era Edson da Luz. Azagaia foi um rapper moçambicano conhecido pela sua música de intervenção social e política. Ele usava o rap como ferramenta para denunciar injustiças e despertar consciências no povo. Quando lá para os anos 90, quando começou a música rap, Estados Unidos foi um dos países que combateu muito o rap. E eu não percebia por quê. Mas hoje eu vejo que ninguém canta passada para despertar a consciência das pessoas. Usa-se o rap, então o rap é uma ferramenta muito forte. O rap é uma alavanca para despertar e levantar a juventude a lutar por uma razão. O segundo ponto é sobre a música como a arma da consciência. As suas músicas não eram apenas entretenimento, falavam de corrupção. E nós hoje sabemos de que o nosso país é um país que já está afundado na corrupção. E, de certa forma, os dirigentes ou as pessoas que dirigem o país procuraram criar narrativas que distorcessem este termo corrupção para poder padronizar um sistema desviado das nossas atenções. Usam o termo nhonga, vários termos que usam para poder aprofundar mais o país, mas de uma forma não perceptível, não é? Temos até a questão da desigualdade social. O Azagaia cantou muito sobre a desigualdade social, a má governação e o sofrimento do povo. Exemplos marcantes são as músicas que ele usou para nos despertar, como as músicas de Mentiras da Verdade e Povo no Poder. Bom, coragem e o impacto. Azagaia teve coragem de dizer o que muitos tinham medo. Por causa disso, enfrentou críticas, pressões e até problemas com as autoridades. Mesmo assim, manteve-se firme na sua missão. Irmãos, há um ditado bem antigo que até agora já está a popularizar-se, que diz que quem não vive para servir não serve para viver. E a essência desta palavra ecoou muito nos meus ouvidos durante anos, para eu poder entender esta essência. Mas eu acabei percebendo que este termo é mais usado para quem diz que eu vou em frente sem que espere alguma coisa em troca ou em benefício, mas que essa pessoa luta em detrimento dos outros. Azagaia foi a voz da juventude. Ele representava os jovens moçambicanos, os que sonham com um país mais justo. A sua música inspirou muitos a pensar, a questionar e a agir. Nós hoje pensamos por quê? Perguntamos, questionamos os porquês de tanto sofrimento para o povo moçambicano. E como forma de recompensar, estamos aqui hoje unidos para agir, lutando ou nos unirmos para lutar contra a opressão. Estamos aqui unidos para lutar contra a exploração, contra o colonialismo, contra a ditadura. E nós vamos continuar a agir de modo a que o partido que fez com que o povo moçambicano sofresse durante anos
caísse. Este é o nosso objetivo. A Frelimo tem que cair. E o povo moçambicano tem que tomar o poder, como disse o Manoel Zagaia. O povo é que está no poder. E essas são palavras repetidas do presidente Samora Moisés Machel, que também dizia que o poder reside no povo. Bom, qual é o legado? Mesmo após a sua morte, nós conseguimos perceber o impacto das suas palavras. Nós conseguimos perceber que a Zagaia, ele deixou uma geração consciente. Ele deixou as músicas que ainda hoje ecoam nas nossas mentes, nos nossos ouvidos. Ele foi um exemplo de coragem e cidadania. Pelo que o Azagaia torna-se para nós não apenas um músico, um artista, um despertador, mas torna-se para nós um herói, porque através das ferramentas que ele deixou, nós hoje conseguimos ter coragem, conseguimos ter pernas, conseguimos ter a vontade de seguir para um futuro que vai se refletir, pode não ser nas nossas vidas, mas nas vidas dos nossos filhos e nossos netos. Muito obrigado. Muito obrigado. Falou da obra e vida do Manoel Zagaia. Falou de aspectos muito importantes, profundos, sobre as quais nós temos que ter um momento de reflexão e para que nós não nos percamos neste percurso. Nós temos mais algumas pessoas. Temos ali um mural, para o dia do herói. Então nós podemos passar ali e deixarmos o nosso nome e assinarmos o mural como quem participou, como quem esteve no dia de hoje, em comemoração ao Dia dos Heróis moçambicanos no verdadeiro sentido. Mas enquanto nós vamos continuar a ouvir um bocadinho mais sobre os nossos heróis, eu vou dar tempo a mais duas pessoas, mas compreendi que não há necessidade de dar muito tempo. Não há necessidade de dar muito tempo. Eu vou dar apenas 5 minutos no máximo. Se você puder passar, é 5 minutos e meio. Então não pode exceder isso. Vai falar da vida dos Xotas. Não é? Também vamos ouvir ali uma mão e diz que quer falar da vida do Elvin Dias. Mas quem puder, quer falar da vida do Manoel Zagaia. Então eu vou dar 5 minutos no máximo para cada um de vocês. Mas vamos fazer o seguinte, vamos escutar 2 pessoas e vamos para aquela música que eu mandei parar o DJ e vamos escutar a terceira, eventualmente se existir a 4ª pessoa e vamos dar o fim dessa sessão para o dia de hoje. Eu vou dar espaço para quem vai falar da vida e obra do Puco. Aliás, não, do Mano Xotas. Já que eu falei do Puco, vou pedir para alguém falar do Puco. Não podemos deixar assim morrer a história dele. Então, eu já te reparei, então vais falar do Puco. Então, fale do Mano Xotas em pouco tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu dizer as desculpas, porque não vou levar 5 minutos. Ok. Eu vou levar uns 7 minutos. Oh! Okay. Porque quero mais 2 minutos também. Okay. 2 minutos para falar do Mano Xotas. E também tenho uma música de reflexão, uma música do dia de hoje, para também fazer com que faça parte da comemoração do dia de hoje. Primeiro vamos ouvir a música. Não sei se está ligado a nossa aparelho.
Seria desligar o Bluetooth, né? Depois de voltar a conectar. Obrigado. Essa é a nossa música. Eu fiz essa música mesmo para lembrar os nossos heróis. Porque quando olho para a obra deles, eu me inspiro. Eu, na verdade, nunca participei, nunca me interessei em política, nunca pensei nisso, mas quando vi o mano, eu vinha escutando música de Manas e Gaias, vinha escutando também outras músicas de outros artistas falando do assunto do nosso país. Mas quando eu vi o nosso presidente Venâncio Mondlane pela primeira vez a defender o nosso país, eu fiquei interessado mesmo com política. E no dia que eu lhe vi a voltar da viagem no aeroporto, a primeira coisa que ele fez foi ajoelhar e orar a Deus por este país. Então aquilo tocou muito em mim. Eu sempre gostei de estar nas coisas de Deus, viver a palavra de Deus. Então quando eu vi aquilo, eu vi um herói, uma pessoa diferente, que a política também, a Bíblia também tem a política. Então eu vi que existe um homem de Deus aqui neste país que também está na política. Então por que não abraçar esta causa e também estar com ele? Então por essa razão que eu ingressei na política e me tornei membro do Anamora. E é para sempre. É para sempre. Até esta causa existir, eu estarei neste partido. Se desviar-se ele, então também vou permanecer na causa, não com ele. Então vamos à música. O mais importante é a mensagem que ela traz. Tumuka papai mache, gorila tumuka papai jaka, gorila tumuka manu vinu, iman manga fala manwaranza kipula mona, iman manga fala manwaranza kipula mona, iman manga fala manwaranza kipula mona. Kami kale ingadi, ibule ikukala ungazi, akudaye kurenza timani, inemeti kale ngibadi, ibule kale ingadi, ibule ikukala ungazi, akudaye kurenza timani, inemeti kale ngibadi.
é o grito do povo, é um pedido de socorro, porque nós já estamos cansados. Nós dizemos Ana Malala, Ana Malala, Ana Malala, Ayava Lave, Ayava Lave, Ayava Lave. Por quê? Nós estamos cansados. Estamos cansados, são 50 anos sem nada mudar neste país. Tudo, cada ano as coisas estão piorando. Então, estamos cansados de verdade. Falar do Manchotas, é falar também de um herói. É um herói, tal como o Mano Zagaia, tal como o Mano Elvino, entre outros, porque ele também estava nesta causa e ele representou a todos nós, não só a Ressano Garcia, mas a todos nós. Venho falar do Mano Chotas, falar dessa pessoa. Ele é natural de Ressano Garcia. Mano Chotas era um jovem simples, mas com algo comum, como todos os grandes heróis. Ele tinha coragem de existir, coragem de enfrentar a realidade, coragem de representar um povo que muitas vezes não tem voz. A sua vida foi interrompida de forma trágica ao ser baleado pela polícia. Mas naquele momento não nasceu apenas revolta, nasceu um símbolo. Mano Chotas deixou de ser apenas um jovem, passou a ser uma imagem de luta para milhares de moçambicanos. Ele representa para nós a coragem de dizer basta. Basta a opressão, basta a escravidão, basta a tudo quanto eles fazem, quanto a Frelimo fazem para nós, o povo neste país. Ele representa a força da juventude, ele representa a luta por justiça, ele representa até hoje a esperança de um futuro melhor. Porque quando olhamos para ele, nós vemos nele a esperança, aquilo que era a luta dele e que é a nossa luta. Sempre vai continuar. Heróis não apenas aqueles que vestem capas. Nós crescemos a saber que heróis para nós eram Batman, Superman e tudo mais, mas não é isso. Heróis são aqueles que, mesmo na dor, despertam consciência num povo inteiro. E Mano Chotas juntou-se a outros nomes que marcaram a luta, como Azagai, que usou a música como arma para acordar a sociedade, Elvino Dias, o nosso símbolo de resistência e coragem. Todos estes e outros tinham algo em comum. Não lutaram apenas por si, mas por todos nós. E nós também vamos continuar com esta luta, até derrubarmos esse poder do dia que está a destruir o nosso país. Hoje, lembrar do Mano Chotas é mais do que recordar o passado. É assumir um compromisso com o futuro, um compromisso de lutar por justiça, de defender a verdade e de nunca ficar em silêncio diante da injustiça. Porque enquanto houver memória, os heróis nunca morrerão. Muito obrigado. Os heróis nunca morrerão enquanto nós existirmos. Muito abençoado e muito bom. Temos o privilégio. O nosso irmão aqui, para além de compositor, ele é produtor. Eu já gravei quantas músicas? 2 ou 3? 3 com 5. Então, para além de produtor, de compositor, ele é produtor. Uma das músicas que nós cantamos lá na Beira, gravamos no estúdio dele, Serviços Nova Graça. Então, eu penso que as rimas, os hits que lançava aí, pode organizá-los e ir para o estúdio dele lançar e escrever. É possível. Nós temos aqui um produtor. E há dias atrás, pelas redes sociais, eu vi que ele lançou um concurso e dava uma EP para quem ganhasse. Eu até tentei concorrer, mas o tempo não me permitiu. Eu já tenho um álbum todo já escrito, mas tenho dificuldades de ir para o estúdio. Então, quando ele lançou, eu disse, quem dera se eu tivesse tempo de concorrer naquele propósito. Mas está tudo bem.
Hoje comemoramos os heróis internos, os heróis que tombaram pela verdade, pela libertação do nosso país. Vamos escutar mais alguém que vai falar. Já falamos do Azagaia, falamos do Xotas, vamos falar agora do... o Elvin Dias já está a escrever, então vamos falar do... falamos de Xotas, do Puco. Então vamos falar do Puco, eu vou convidar a pessoa que vai nos representar para falar do Puco, não é? O Puco, faz favor. Já havia dado espaço, então vai falar do Puco. Tem também, no máximo, os seus 5 minutos. Se tiver uma música também, pode acrescentar os dois, como o nosso irmão fez. Usa o nosso micro. Bom, assim. O Puco é um revolucionário de Ressano Garcia. Puco era um dos que mobilizava em Ressano Garcia, reunia a população da sua zona para expressar aquilo que o povo não conseguia expor só com palavras. Então, o Puco ficou conhecido como Homem de Ferro, porque todos os dias, na época das manifestações, para despertar o povo de Ressano Garcia, ele batia no ferro 3 vezes, todos os dias, às 17 e às 22 horas, que era um momento em que marcava o momento da reunião entre eles. Puco não ficou indiferente ao que estava a acontecer no país. Ele também acreditava na causa, a causa que nos fez chegar até aqui, a causa que nos fez ter hoje um partido político que procura defender a vontade do povo. O Puco é muito mais do que um revolucionário. É um herói porque ficou na história, não só de Ressano Garcia, não só de Maputo, mas para Moçambique e o mundo. E os colegas pediram aqui que eu batesse o ferro assim como ele batia. Bom, mas agora são 16h38, tinha que ser às 17. Então, 3 vezes, às 17 e às 22, ele batia. E assim, o povo de Ressano Garcia despertava e iam ao ponto de ferro para se reunir e expressar o que sentia e o que queria para salvar Moçambique. Muito obrigada. Morreu, o legado ficou. No ferro, 3 vezes ao dia. O despertar começava. Da mesma forma como o Puco deixou o legado no ferro, o Xotas deixou o legado na lente. Desafiava as armas com a sua lente e informava os moçambicanos sobre a razão de luta. É isso que nós temos que fazer também. A pergunta que eu vou fazer não precisa da tua resposta. Se hoje a bala atravessasse o teu peito, qual é o legado que tu deixarias? Vamos continuar a ouvir mais 2 pessoas. Estamos mesmo para terminar. Vamos ouvir alguém que vai falar do Elvin Dias.
Tem de reparar para mim mesmo, porque é você. Então depois vamos ouvir alguém que vai falar daqueles que manifestavam-se de uma forma geral, repudiando os resultados divulgados. São tantos outros que morreram e não vamos falar aqui de forma particular. É por isso vamos chamar alguém que vai falar de forma generalizada. Também pediu uns 2 minutos. Então eu vou dar espaço aqui, que vai falar do Elvino Dias. Vamos pedir ao nosso irmão, que vai falar também um pouquinho. E vamos cantar a última música do Manos Sagaz. Vamos deixar o coordenador para dar um resumo de tudo e fecharmos o dia de hoje. Enquanto isso, vamos pensando em qual música escutamos do Manos Sagaz. Mais uma vez, saudações extensivas. Eu não tenho nada escrito, tudo que eu falar é do coração e vou falar aquilo que eu vivi um pouco com o nosso advogado e saudoso pai Elvino Dias. Elvino Dias não foi apenas um advogado do povo. Elvino Dias era pai, um homem muito humilde,